Eu passo agora a palavra para a doutora Ângela Gandra, jurista, filha de um grande brasileiro, uma referência no nosso Brasil na área do direito, que é o doutor Ives Gandra Martins, uma família tradicional, defensora da ética, da vida, da família. E eu passo a palavra. A doutora Ângela, ela foi, além de jurista, ela foi secretária nacional da família no governo anterior. A senhora tem a palavra, doutora Ângela. Muito obrigado pela sua paciência. Eu que agradeço, senador, e agradeço também o esforço que o senhor está fazendo pelo pluralismo, ou seja, convocando e insistindo para que nós possamos ter um debate aberto, né? Queria cumprimentar rapidamente a Damares, que está aí, guerreira comigo aí nesses anos, e agradeço muito o papel que ela tem realmente praticado, e a Bia Kisses e as pessoas que estão aí conosco, especialmente o Rafael, não? Então eu queria sintetizar, porque muitos do que eu ia falar já foi tocado, mas em primeiro lugar pensar mais nas causas do que nos efeitos, respondendo também essa questão que foi levantada a partir de Goiás, não? Na gênese jurídica, nós temos que a portaria com relação ao boletim de ocorrência, ela foi eliminada imediatamente, né, porque o estupro é um álibi, né? Não existe interesse em realmente prender o estuprador, existe o interesse de efetivamente praticar muitas vezes o aborto, que não vem de um estupro. Ao mesmo tempo, quando nós percorremos esse trajeto, nós estamos burlando duplamente a nossa lei. Por um lado, porque o estuprador livre continua cometendo crime se houve realmente estupro. E, por outro lado, o aborto sem boletim de ocorrência, ele é um crime ainda qualificado, porque existe efetivamente uma mentira atrás dessa atuação. E algum dos palestrantes comentou como que nós chegamos nisso. O filósofo John Finnis, ele fala que isso não chega a ser infra-humano, não é porque os animais não fazem isso com as suas crias, mas é anti-humano. Eu tenho trabalhado nas pautas ambientalistas e recentemente entrei como amicus curiae em relação à proibição de transporte de gado para a exportação, com risco de segurança alimentar, não? Agora, nós temos muita preocupação em que um animal seja maltratado no transporte, mas não temos nenhuma preocupação em uma criança ser realmente tratada dessa forma e jogada na lata do lixo, como nós vimos nas exposições. E o aborto, por isso eu queria entrar na causa, ele é a última etapa de uma cadeia de manipulação do ser humano. Eu vi, junto com a ministra Damares, com agora, hoje, senadora Damares, um aparelhamento nesse sentido. Em primeiro lugar, nós damos uma baixa qualidade de educação para os nossos brasileiros, por isso até não conseguimos aprovar o homeschooling, por exemplo, né? Por quê? Porque com a falta de recursos intelectuais é mais fácil manipular o ser humano. Em segundo lugar, nós hipersexualizamos, né, a informação, né, e com muito dinheiro em jogo. A hipersexualização é de um utilitarismo elevadíssimo, com muito dinheiro em jogo, para poder utilizar do ser humano como meio para outros fins. E vamos animalizando, paralelamente à baixa educação, né, que é promovida também através da tecnologia. Nós lembramos das viagens que nós fizemos, né, Damares, pelo Brasil inteiro, e era impressionante ver, até com as estatísticas que nós levamos
levantávamos, né? De 213 milhões de brasileiros na época, 210 tinham celular. Nós vimos nas populações mais carentes, as crianças com celular com conteúdo sem filtro, né? E sendo estimuladas sexualmente. Crianças, pais sem emprego, tios sem emprego, a família em casa, né, ganhando do governo para não trabalhar hoje, não? E dessa forma, né, sendo de fato altamente estimuladas para a pedofilia, para o incesto e o aborto, como falou bem o Rafael, depois de realizado, trazendo a criança, né, ou adolescente de volta ao estuprador, que continua sendo estimulado, né, sexualmente. Então, isso é um plano, né, a hipersexualização, e com dinheiro envolvido, evidentemente. E, por outro lado, também foi falado durante a audiência que muitos abortos, e eu diria a maioria deles, eles decorrem de estupros que foram voluntários. Eu lembro quando nós defendemos a DPF 442, né, quantos abortos vinham de bailes funk, de meninas que passaram na mão de várias pessoas intencionalmente, depois engravidavam. Não? Então, não dá para nós canalizarmos toda uma discussão por situações efetivamente aqui, eu sei que a estatística muitas vezes não é real, né, para depois abrir uma caixa de Pandora, que é o que se deseja, para legalizar o aborto de uma vez. Não? E nesse aparelhamento, né, de falta de educação, hipersexualização, nós temos depois a mulher, né, utilizada, porque a mulher efetivamente ela é decisiva para a hipersexualização. Não? Então nós temos ela transformada no meio, né, e manipulada por um protecionismo, muitas vezes eleitoreiro, que não chega a entender toda a realidade antropológica da mulher, né? Ainda que hoje também nós promovemos a ideologia de gênero como uma forma paralela, né, de hipersexualização, mas a mulher é um instrumento de fato definitivo, né? Então nós trazemos depois uma legislação muito preocupada com a mulher, mas sem ouvir o coração dessa mulher, sem ouvir até as necessidades biológicas, fisiológicas verdadeiras, né, e a sua própria antropologia, não? Eu tive recentemente com o presidente Macron, e eu, até politicamente incorreta, talvez, eu tenha falado para ele, nós estamos muito tristes com o senhor, porque o senhor se louva por ter colocado por primeira vez numa Constituição o direito ao aborto. E ele olhou para mim e falou assim, olha, mas tu devia estar muito contente, porque tu é uma mulher, eu estou defendendo a sua liberdade. Eu falei, o senhor não entendeu nada, de verdade, o senhor não conhece os anseios mais profundos de uma mulher, que é ser amada, que é ser respeitada, que não é ser meio, é poder ser mais do que um corpo e mostrar a sua cabeça e o seu coração e contribuir para a sociedade. E quase eu falei para ele, não falei, porque aí seria... Mas eu falei, olha, e demograficamente, o senhor daqui a pouco não vai ter mais franceses no seu país, né? Porque a Europa está numa crise demográfica, o mundo, né? E os imigrantes estão tendo filhos no seu país, enquanto o senhor vai colocar os seus compatriotas na lata do lixo, não? Então, não é uma mentira, é podre, né? Falar para a mulher que nós estamos protegendo a mulher, nós estamos vulnerabilizando ela como meio para outros fins. E diante dessa falta de racionalidade, que falta educação, a frustração afetiva e o conflito sexual que se vai criando pela hipersexualização, nós temos seres humanos altamente vulneráveis à manipulação eleitoreira e, por outro lado, como eles aprenderam a ser usados e usar, também estão prontos para a corrupção, né? Porque eles só entendem de vantagens para si mesmo, em vez de pensar efetivamente no bem comum. Já vou chegando ao fim. Nós podemos chegar antes. É isso que essa nossa interlocutora de Goiás perguntava. Não dá para começar antes disso tudo? Sim. Damares lembra que nós levamos o programa Famílias Fortes pelo Brasil afora, né, com programas de fato de fortalecimento de vínculos familiares em que o ser humano começa a ser respeitado a partir da família. Segundo
lugar, nós trabalhamos muito com campanhas referentes à gravidez na adolescência, levando módulos para as escolas sobre sexualidade e afetividade, formando os pais, né, que isso também, a formação é decisiva para a pessoa poder se autodeterminar na sua vida, de verdade. Né? A terceira coisa também investir em projetos profissionais, para que as pessoas trabalhem a sério. Vocês acreditam que eu tenho continuado na pauta internacional e tenho ido para vários países? Recentemente estive na Hungria, estive na Sérvia, estou dando cursos na Hungria. Para quê? Para que os jovens, milhares de jovens assistindo, não constituam famílias estruturadas, né, e tenham projetos profissionais. Mas nós não, nós buscamos o caminho mais fácil, que é, né, fazer o aborto destruindo o ser humano e um ser humano, né, em vez de construir um verdadeiro cidadão, como se está fazendo em outros países. Né? A nossa lei, ela tem uma completude sistêmica e é provida, né? Ou seja, a completude, Constituição, Código Civil, tratados, é provida. Como bem falou o senador Girão, nós também tivemos essa experiência. Todas as consultas públicas que nós fizemos em relação ao aborto foi positiva em relação à vida. Né? O brasileiro é pró-vida, eu tenho palpado que o mundo é pró-vida. Agora, eu não vou ficar na lei brasileira, que já foi ventilada, mas eu quero citar 4 artigos rápidos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante. A sistolia é isso. Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Vocês podem dizer, não, mas o nascituro não é pessoa. Olha, sabe o que é uma pessoa, em termos filosóficos? Um ser individual, de natureza racional e relacional. Ele pode não exercer ainda essa racionalidade, essa relacionalidade, mas ele tem essa potencialidade a partir do seu DNA, que é único, e aí reside a dignidade de cada pessoa humana, ser tratado como pessoa. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. O nascituro é discriminado, não? E depois, por último, todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição, pela lei. O direito à vida é reconhecido, a inviolabilidade da vida humana é reconhecida pela nossa Carta Magna. Então, nós agradecemos o Congresso Nacional, o senador Girão, os senadores que estão aí, a deputada Bia Kicis, os deputados presentes, Cristonieto, né, que estão lutando para fazer valer a nossa legislação diante do Supremo Tribunal Federal. Eu ainda acho que nós teríamos que ter, né, e senador Girão, eu peço isso, que nós continuemos esse projeto, porque bem foi falado aqui que precisamos ter projeto, uma curadoria do nascituro, né, uma curadoria do nascituro. E, em segundo lugar, eu sonho para o meu país, principalmente nesse momento, com um tribunal constitucional, também composto por cidadãos comuns, o homem médio, que poderia defender, né, a vida diante, muitas vezes, de um Supremo Tribunal que não está tomando essa atitude. Não, então, é muito importante que nós também contemos, né, e aí nos perguntaram como que nós podemos ajudar, o que nós podemos fazer. O cidadão pode, de fato, ir atrás dos seus representantes, exigir dos seus representantes, exercer sua cidadania, né, defendendo a vida e também com as suas próprias iniciativas a nível local. Né. Eu, por fim, já terminando mesmo, né, eu digo que a Declaração Universal, a Declaração Consensual de Genebra, senador Girão, está viva.
Hoje eu estou com membros lá na África, no Chad, trabalhando e conseguindo assinaturas, mais assinaturas. Nós continuamos trabalhando, eu e a Valerie Hilber, a Damara está conosco também, nós continuamos trabalhando e há estados que querem assinar no momento, inclusive está aberta para representantes da sociedade e principalmente para parlamentares, está aberta no site. E eu, para encaminhar, né, algumas soluções para essa situação, primeiro, né, eu penso que a formação e a informação é muito importante. Uma audiência dessas, eu até tuitei, né, é muito importante para prestar real informação, porque nós estamos sendo levados, como sempre fez, os que não defendem os valores humanos, por slogans superficiais que as pessoas começam a falar e não entenderam nada nas redes. Né? Então, audiências como essa, prestar boa formação, é muito importante porque a ignorância é o pior inimigo da liberdade. A segunda coisa que eu acho muito importante, a Bia Kicis falou também, o senador falou também, né? Meu pai tem falado também, a pena tem que aumentar. A pena, nós temos que de fato, ter uma pena proporcional para os para os estupradores, evidentemente. E, por fim, senador, eu peço, né, que seja ouvida essa urgência que nós precisamos. Né? Se a Câmara teve essa prudência de votar com urgência, o Senado tem que ver que cada vida importa, que nós não podemos perder nenhuma. Então, nós temos que continuar num regime de urgência. E eu termino lembrando o que nos é tão caro aos brasileiros, que eu acho que todo mundo se emociona ao ler, né, João Cabral de Melo Neto e A Morte e Vida Severina. Como é que termina esse romance? É uma explosão de vida. É uma explosão de vida. É uma vida severina, mas é vida. Para nós, importam todas as vidas e nós vamos continuar nos empenhando por lutar por elas. Agradeço muito essa oportunidade, senador. Obrigado, doutora Ângela Gandra.